Oi, pessoas! Estamos de volta! Nossa playlist dos sistemas. Hoje falaremos do sistema nervoso. Mais um Anatoteste, mais questões de múltipla escolha, que é correto, o que é incorreto, o que está falhando nos seus estudos, o que você precisa estudar um pouco mais. Então vamos lá, primeira questão do sistema nervoso. Olha lá, no sistema nervoso central há uma separação entre os corpos celulares dos neurônios e seus prolongamentos, sendo formado pelas substâncias branca e cinzenta, respectivamente, e protegido por 3 membranas meníngeas assinalárias. Olha lá, pessoas, a questão é para você assinalar quem corresponde às meninges. Então vamos lembrar, as meninges são membranas formadas de tecido conjuntivo que vão envolver e proteger o sistema nervoso central e apenas ele. Então eu tenho uma parte das meninges na região intracraniana, né, ou na região da cabeça, e eu tenho uma parte das meninges percorrendo a coluna vertebral, afinal a medula espinal está lá. Meninges são 3 membranas, né, a mais externa, mais próxima do osso é a dura mater. A região mais interna, que está próxima ao tecido nervoso, é a pia mater, e entre elas eu tenho uma outra membraninha, que é a aracnoide. E entre a aracnoide e a pia mater é onde circula o chamado líquido cérebro-raquidiano, o líquor, para proteção aí. Então, as 3 meninges, dura mater mais externa, aracnoide e pia mater mais interna. A alternativa correta é a letra D, de desconfiando. Olha lá, é uma questão simples, mas se você olhar as outras alternativas, as 2 primeiras têm a ver com o sistema nervoso central. Então nós temos que prestar atenção para não confundir as alternativas. Responde antes, pessoas, responde antes. Oh, vamos lá, próxima. Bom, nervo localizado superficialmente no triângulo cervical posterior, logo após emergir do músculo esternocleidomastoide. Sua lesão nesse local causa paralisia do músculo trapézio, que determina importante alteração funcional da cintura escapular, dor e transtorno estético. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o par do nervo craniano descrito. Então tem lá o nervo vago, abducente, vestíbulo coclear, acessório e troclear. Olha aí, pessoas, essa questão é mais difícil, porque você tem que saber os trígonos cervicais, né? Então vamos dar uma olhada para a gente conhecer rapidamente, ou conhecer um pouquinho, só para te dar aquela luz para você estudar sobre os trígonos cervicais. Então, olha lá comigo na imagem. Então a região do pescoço, né, a região cervical, ela é dividida em 2 trígonos, o anterior e o posterior. No anterior, né, que corresponde à frente, eu ainda tenho uma subdivisão, porque cada triângulozinho que apresenta aqui na região, eu vou ter estruturas importantes, né? Por isso que a gente separa lá em trígono submandibular, submentoniano, muscular, carotídeo. E o trígono posterior, a mesma coisa. Eu subdivido ele em 2, né? O trígono occipital e o supraclavicular, né? Então são 2. E eu vejo aqui entre eles a passagem de um nervo importante, né? O músculo que está aqui na porção posterior, né? Que é o músculo que a gente gosta de receber uma massaginha, é o trapézio, né? Conforme está descrito aí na imagem centralizada, né? A imagem do meio. Então, o nervo que a gente encontra aqui é o chamado nervo acessório, né? Então, nesse quadrinho do meio está mostrando o nervo acessório próximo do músculo trapézio, exatamente no trígono posterior. Então, né, na alternativa aí, ele fala de vários nervos cranianos, mas nenhum deles direcionados aí à função motora da região cervical. Até porque, quando a gente vai olhar lá a composição do nervo acessório, apesar do nervo acessório ser um nervo craniano, né, o 11º par de nervo craniano, ele tem uma raiz vinda da região de bulbo e raízes vindo da região cervical, emergindo ali da medula espinal, região cervical. Então por isso que a gente associa ele com os trígonos cervicais, né? Então eu tenho parte desse nervo emergindo ali da região cervical. Então a alternativa correta é a alternativa D, de dado nervo acessório. Essa questão um
pouquinho mais difícil. Vamos à próxima, vamos ver se você vai acertar essa. O sistema nervoso periférico é responsável pela transmissão dos estímulos do corpo ao cérebro e vice-versa. Fazem parte deste sistema. Então ele está perguntando apenas do sistema nervoso periférico. Então talvez você lembre das suas aulas de um quadrinho desse aqui, ó. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula. O encéfalo tem as suas divisões, como estão aqui, né? E entre essas subdivisões do encéfalo, eu tenho lá cérebro, cerebelo, tronco cefálico. O sistema nervoso periférico são estruturas que partem da região central ou da região encefálica ou da medular. Por isso que quando se estuda os nervos, eu tenho os nervos espinhais, que emergem da medula, e os nervos cranianos, que emergem da área encefálica, além de gânglios e terminações nervosas. Então essas três estruturas, nervos, gânglios e terminações nervosas, correspondem ao sistema nervoso periférico. Então olha lá, essa questão é básica. Primeira aula de sistema nervoso, de neuroanatomia, a divisão anatômica é dada dessa forma. Claro que a gente dá aquela esmiuçada, fala de cada parte. Então na questão aí, ó, a única que corresponde é a letra B de bola. Porque olha lá, diencéfalo, central, tronco encefálico, central, cerebelo, central, tronco cefálico, central. E a pergunta é sobre periférico. Então, a alternativa B de Bosque. É isso, né? Tem que estudar. É muito difícil. Próxima questão. Olha lá, ó. Puta, professor, é coisa de correlacionar, eu não sei fazer isso. Olha lá, presta atenção. Correlacione coluna 1 a coluna 2 referente aos termos utilizados do sistema neurológico. Então aqui a questão é para você numerar aqui a coluna 2 de acordo com o que apresenta aqui. Então tem que corresponder. Então vamos lá, ó. Desigualdade de diâmetro das pupilas. Bom, as pupilas, pessoas, elas podem sofrer variações de tamanho. Ela pode estar grande, ela pode ficar pequenininha, e uma pode estar diferente da outra. Então aqui dá desigualdade de diâmetro das pupilas. Então a que corresponde aqui, né, dentre a coluna 1, é a chamada anisocoria. Então a desigualdade do diâmetro das pupilas. Clinicamente isso é muito importante, que pode ser sinal de uma suposta parada cardiorrespiratória. As de baixo, ó, paralisia total de um lado. Pessoas, paralisia total, a nomenclatura é plegia. Plegia. Como ele fala de um lado só, hemiplegia, né? Esse hemi é correspondente a apenas um lado. Então, paralisia total de um lado do corpo, hemiplegia. Dilatação da pupila, a gente chama de midríase. Então lembra aí das aulas de fisiologia. Midríase é a dilatação, miose é a diminuição da pupila. Então eu já sei que aqui corresponde ao 5, né? A dilatação da pupila é o 5. E o último lá, a diminuição da pupila, é o 6. Então, ó, dor, ao de baixo, dor intensa. Pessoas, falou em dor, é algia. Algia significa dor. Então, a hora que eu olho lá, o único que tem algia no fim é o 1. Então, dor intensa de nervos, neuralgia. Paralisia parcial de um lado do corpo. Então, se é parcial, a gente chama de paresia. Então, a hora que a gente vê a numeração aqui, ela tem que estar na mesma ordem daqui, ó. Então, o primeiro, desigualdade, anisocoria. 4, paralisia total de um lado. 2, ó, se você olhar, já bateu a alternativa A. Então, olha isso, pessoas. Às vezes você olha essa questão e fala, meu Deus, eu não sei. Mas você pode ir por eliminação. Se você responder as que você tem certeza, as que você sabe, se você soubesse aí 2 ou 3, o resto você iria por eliminação. Então você tem que ter calma. Calma! Você tem que ter calma. Calma. Vamos à próxima questão. Última questão. O líquido cérebro-espinhal ou cérebro raquidiano, líquor, é produzido em todos os locais, exceto aqueduto, quarto ventrículo, ventrículo lateral, terceiro ventrículo.
Então vamos lá a imagem, pessoinhas. O líquor o líquido cérebro raquidiano é produzido nos chamados ventrículos encefálicos, os ventrículos do cérebro. Lá na região dos ventrículos encefálicos, eu tenho um monte de células conhecidas como plexos corioides que produzem o líquido cérebro raquidiano. Então eu tenho lá os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Quando eu vou olhar na questão, ele coloca lá o quarto ventrículo, ventrículo lateral, o terceiro ventrículo. O aqueduto do mesencéfalo é uma região de passagem do líquido, mas não é onde ele é produzido. Então a exceção aí é a alternativa A. Ah, eu sabia. É isso, pessoas. Terminamos aqui o Anatoteste. Até mais. Doentio.